Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster, aqui quem fala é Jonathan. Vamos agora para mais uma videoaula sobre programação no SQL Server. E aí pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa sequência de videoaulas relacionada ao projeto de controle de despesas. Na videoaula anterior, eu dei continuidade nas procedures relacionadas às despesas, né? Onde a gente fez a criação e também fazer a edição. Porém, na videoaula anterior, ficou faltando a parte da edição das despesas. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer para vocês aqui agora, brevemente, como que vai ser o funcionamento da edição das despesas, beleza? Bora lá comigo para o Manager, para a gente ver na prática o funcionamento da edição das despesas. Agora aqui no Manager Studio, vamos então dar continuidade em nossa procedure. O que vai acontecer? Relacionado à questão de editar uma despesa, vai ser necessário que seja feita algumas alterações na tabela de despesas, para que essa edição ela fique o mais completa possível. Por quê? Diferentemente da tabela de contas, no caso da tabela de contas, eu não tinha vínculo de um registro com o outro, certo? Na tabela de despesas, esse vínculo já ocorre, por exemplo, a despesa fixa, a despesa parcelada e a despesa repetível. Então, querendo ou não, há um relacionamento de uma despesa com a outra, né? O que a gente vai estar definindo ali, né? Por exemplo, uma despesa, né, que é a parcela subsequente de outra e assim por diante. Então, no momento de fazer a edição da despesa, eu não vou somente editar um registro somente. Eu vou permitir que o meu sistema ele consiga também estar fazendo a edição de despesas correlatas, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui qual que vai ser essa mudança de estrutura que vai ocorrer em nossa tabela. O que vai acontecer aqui? Primeiramente, eu vou estar dropando a coluna data pagamento da despesa, onde, como já existe a coluna de status, né? A coluna de status ela vai definir se a despesa ela está paga ou não. Então, não vai ser necessário mais a coluna de data de pagamento. Agora, o que acontece? Na descrição da despesa, na procedura anterior, eu implementei da seguinte maneira. No momento de executar o while, certo? Para fazer as despesas subsequentes às outras, no caso seriam as parcelas, eu gerei uma descrição fixa. Então, o que ocorreu? Eu concatenei o número da parcela com a quantidade de parcelas na descrição da despesa. Só que, se por um momento eu fazer a edição da descrição de um grupo de despesa, logo eu vou estar fazendo a alteração da descrição de todas. E vai ser muito mais difícil para mim poder estar reescrevendo a descrição daquela despesa. Então, o que eu fiz nesse caso aqui? Eu vou adicionar a coluna número da parcela, que vai ser um inteiro, que vai poder ser null, e também estou adicionando a coluna da quantidade de parcelas. Porque no momento que eu for mostrar essas despesas na tela, eu sei qual que é o número da parcela e também qual que é a quantidade total de parcelas. Logo, eu vou conseguir criar daquela mesma forma que eu fiz no momento da criação da despesa. Descrição da despesa, número da parcela, barra a quantidade total de parcelas. Então, no momento de editar, eu vou conseguir editar a descrição de uma parcela, de uma despesa só, ou de um grupo de despesas, sem perder essa referência de número da parcela com a quantidade total de parcelas. Eu já executei esse código aqui, então já foi feito o drop da coluna data de pagamento e também adicionado as colunas de número de parcela e quantidade de parcelas. Vou mostrar para vocês aqui que está a estrutura da nossa tabela. Aqui, ó, se a gente for observar, o que a gente tem aqui agora? Não tenho mais a data de pagamento, certo? E as duas últimas colunas são o número da parcela e a quantidade de parcelas. Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o script da edição dessa tabela de despesas. Agora, estamos aqui com a procedura de salvar as despesas. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo aqui agora as alterações necessárias para fazer a implementação da edição da despesa. Na videoaula anterior, eu mostrei somente a parte de salvar. Faltou, então, a parte da edição das despesas. O que vai acontecer? Inicialmente, cada if desse daqui faz relação à inclusão da despesa, certo?
O else aqui, no caso, faz relação à edição da despesa. Porém, na alteração da estrutura da tabela, o que aconteceu? Tivemos, então, a coluna da data de pagamento que foi removida, logo eu vou precisar de ajustar esse código aqui com a nova estrutura da tabela, beleza? Então, vamos lá, então. Tudo que for relacionado à data de pagamento, eu vou estar eliminando da procedure. Parâmetro, a coluna e o parâmetro aqui também, que nesse momento está servindo como se fosse uma variável, beleza? Vou estar fazendo aqui a remoção. Ok, informação removida. Agora, o outro detalhe que eu implementei foi a questão da número de parcelas e a quantidade de parcelas, que são novas colunas, certo? A descrição da parcela, ela estava sendo montada então da seguinte maneira. Não estava sendo nada dinâmico, vamos dizer assim, relacionado à questão de editar. Eu estava gerando uma nova descrição da parcela, concatenando a descrição que foi passada como parâmetro para a procedure, juntamente com a parcela atual, ok? E o total de quantidade de parcelas. O que eu vou fazer aqui então? Eu não vou mais utilizar a variável descrição de parcela. Descrição da parcela no caso, beleza? Então eu vou estar removendo o set dela e a utilização dela também. E vou mostrar para vocês como que vai ser feito agora em questão de relacionado à descrição da despesa. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Os locais que anteriormente haviam a descrição que foi gerada, ok? Eu vou colocar a própria variável descrição mesmo, que é o que o usuário está passando no momento, né, de fazer a inclusão do registro. E agora eu vou adicionar então as duas novas colunas, que vai ser aqui a partir da despesa repetível ou da despesa parcelada. Eu não preciso fazer isso no caso da despesa fixa. Vamos começar então para despesa repetível. Coluna, número da parcela e quantidade de parcelas. Ok. Na questão aqui do número da parcela, o que vai acontecer? Eu tenho aqui então a variável contador de parcelas, que ela inicia em 1, no momento que vai fazer a inclusão da primeira parcela. Depois ela vai sendo incrementada de 1 por 1, gerando as próximas parcelas. Então, é somente necessário eu passar aqui o contador de parcelas. A quantidade de parcelas, eu já tenho ela como parâmetro da procedure. Então, eu vou relatar aqui embaixo. Então, é dessa forma que a gente vai estar fazendo. Vou incrementar aqui nos restantes dos inserts para ficar tudo completo. Beleza, aqui também. Ok. Então, vamos fazer aqui agora. Vamos testar a nossa procedure. Eu vou fazer aqui, vou salvar a procedure. Ok, então salvei com as modificações que foram feitas. Vamos fazer a execução dela para a gente ver como que vai ficar a tabela agora em questão da nova estrutura que está funcionando. Ok? Exec. Relembrando 0, vai fazer inclusão. PK do usuário 1. FK contas, eu sei que tem a conta 3 na tabela. A descrição. Testando. O valor vai ser 200. A data de vencimento. Início do ano. Os detalhes eu vou deixar aqui vazio, não tem necessidade. Status da despesa 0, porque eu estou fazendo uma inclusão. O tipo da despesa vai ser uma despesa repetível em colocar aqui 3 parcelas. Delete despesa. Eu não sei se minha tabela está com algum conteúdo, então vou fazer o delete dos registros. Select all from despesas. Beleza? Vamos executar então e ver o que acontece, qual que é o nosso retorno. Certo? Então o que aconteceu aqui? Pela alteração que a gente fez, não temos mais a coluna data de pagamento, certo? A coluna descrição ela passou a ser a própria descrição que eu passei como parâmetro.
e nas colunas número de parcela e quantidade de parcelas, vocês podem ver que realmente foi na sequência correta. Primeira parcela de um total de 3, segunda parcela de um total de 3, 3 parcelas de um total de 3. Agora eu vou querer uma despesa parcelada. Vou deixar aqui o mesmo valor, certo? E também a mesma quantidade de parcelas, testando parcelamento. Vamos ver então o que vai acontecer. Executei e fiz o select ao mesmo tempo de uma vez. Qual foi o nosso resultado agora? Em questão da despesa parcelada, também funciona da mesma forma. Olha para vocês verem. Primeira parcela de 3, segunda parcela de 3, terceira parcela de 3 parcelas. Então, nesse sentido, ficou, vamos dizer assim, muito mais bem identificado a questão do número da parcela e a quantidade total de parcelas. Então, no momento de fazer a edição, vai ser muito melhor agora para a gente poder editar um grupo de despesas, ok? Porque anteriormente, como eu já setei o número da parcela com a quantidade na própria coluna de descrição, para me recriar isso novamente de forma dinâmica, daria muito mais trabalho do que, vamos dizer assim, a procedura de listar as despesas vai fazer. Que nesse caso, a procedura que lista a despesa, ela só precisa de fazer o quê? Ela só precisa de concatenar a descrição com o número da parcela com a quantidade de parcelas. Vou fazer para vocês um exemplo aqui. Select, concat, lembrando que o concat, então ele pede no mínimo 2 parâmetros separados por vírgula, que é o quê? Que é o que a gente vai estar juntando de texto, vamos dizer assim. Então, despesas. Então, eu vou concatenar o quê? A coluna descrição com um espaço com a coluna número parcela concatenado com a barra concatenado com a quantidade de parcelas. Olha para vocês verem o resultado que houve. Olha, testando 1 de 3, testando 2 de 3, testando 3 de 3. Então, dessa forma aqui, ficou praticamente igual à maneira que havia sido decidido de ser feito anteriormente. Que no momento de fazer o insert das despesas, eu já estava colocando qual que era o número da parcela e a quantidade total de parcelas. Beleza? O que acontece, pessoal? No dia a dia aí de quem está trabalhando na área de programação, é muito comum chegar em uma determinada parte do projeto que há necessidade de mudanças, certo? Vamos dizer assim, muito difícil, a não ser que seja uma coisa muito simples de ser implementada. Mas em projetos grandes, que existem muitas modificações, pode acontecer de o que foi definido no projeto inicialmente não se enquadrar mais em determinada parte do projeto. Então, tem que haver mudanças, certo? Isso aí é comum para quem está trabalhando em questão de programação no dia a dia. Nem sempre, quando um projeto for definido, o escopo ali for definido, vai ser 100% feito da forma que foi definido. Né? É muito suscetível a mudanças. Quem for trabalhar na área de programação tem que se acostumar com isso. Ok? Às vezes ali quem fez o projeto em si, né, pensou de uma determinada maneira, porém podem haver maneiras melhores, mais eficientes de fazer algo. Então é muito comum de haver mudanças durante a execução de um projeto. Ok? E também isso é interessante porque quando há mudanças ainda na questão da implementação, certo? Se chegar no final do projeto e for identificado que algo deveria ser mudado, é muito mais complexo de fazer as alterações, porque talvez essas alterações vão afetar muita coisa que já foi feita, ok? Beleza. Então é dessa forma que agora que está funcionando a questão de salvar, certo? Vamos partir para a parte de modificar a procedura de salvar para que se enquadre perfeitamente a nova situação de editar as despesas. Vou estar fechando aqui. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Tudo que foi implementado vai ser implementado dentro desse else aqui. Beleza? Então, eu vou estar fazendo aqui uma forma de deixar essas partes dos ifs que agora não vão ser mais utilizadas, aqui minimizados, para a gente ganhar espaço na questão da tela e ter melhor aproveitamento também, beleza? O
que vai acontecer? Eu defini no meu projeto que a questão da edição ela vai funcionar de 3 formas. O que vai acontecer? Eu vou poder editar a despesa corrente, somente ela, somente a despesa corrente. Eu vou poder editar a despesa corrente e todas para frente. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho uma despesa que ela foi parcelada em 5 parcelas. Eu posso querer editar da terceira para frente, terceira, quarta e a quinta. Então eu vou fazer com que o meu sistema consiga fazer isso. As 2 primeiras elas vão continuar da forma que estão, e da terceira para frente eu vou fazer a edição delas. E também todas as despesas correlatas. Pensando então na mesma situação da que eu falei anteriormente, eu tenho ali uma despesa que ela foi parcelada em 5 vezes. Eu posso querer também editar todas as despesas que fazem parte daquele conjunto, desde a primeira até a última. Então vão ser essas 3 opções que o meu sistema ele vai conseguir funcionar em questão da edição. E eu defini também que o tipo de edição 1 ela vai ser relacionada à despesa corrente. O tipo de edição 2 vai ser relacionado à despesa corrente todas para frente, todas posteriores. E o tipo de edição 3 vai ser todas as despesas correlatas. Como agora eu tenho essa condição aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que minha procedure consiga entender isso. E ela vai entender isso a partir de um novo parâmetro. Tipo edição, que vai ser do tipo inteiro. Logo, ela vai poder receber 1, 2 ou 3, no que se enquadrar no que o usuário quiser fazer relacionado à edição das despesas. Vamos começar aqui, então, a fazer as nossas implementações. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou estar colocando aqui o tipo de edição 1, que vai ser somente a despesa corrente, que ele, no caso, é mais simples, ok? Se tipo edição for igual a 1, eu vou fazer algo. Begin end. Como o tipo de edição 1 é somente a despesa corrente, logo eu posso fazer o quê? O update aqui direto daquela minha despesa. Ok? Que eu vou estar fazendo a alteração somente dela. O que eu vou alterar aqui? Eu posso alterar qual que é a conta vinculada, qual que é a descrição, qual que é o valor, qual que é a data de vencimento, quais são os detalhes e o status da despesa. Porém, eu vou definir também aqui o seguinte, relacionado à edição da despesa, eu vou fazer a alteração somente do dia de vencimento dela. Eu não vou fazer a alteração da data inteira. Relacionado ao tipo de edição 1, que vai ser a edição do registro corrente, eu vou estar fazendo a alteração de todos os campos daquele registro. Ficar contas, a descrição, o valor, a data de vencimento, os detalhes e o status da despesa. Isso, os parâmetros que foram passados na execução da procedure. Então, isso aqui vai ser somente a despesa corrente. Isso aqui vai ser o tipo de edição 1. O else aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser despesa corrente e as próximas ou todas as despesas. O else vai se enquadrar na situação 2 e na situação 3. Else, begin, end. Então, aqui vai ser despesa corrente, todas para frente, ou todas as despesas correlatas. Vou manter dessa maneira aqui, beleza? Isso aqui eu vou remover porque não vai ser mais necessário. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu vou estar iniciando agora aqui pela despesa fixa, porque aqui dentro ainda vai ser necessário que o tratamento que foi feito para a despesa fixa seja diferente do tratamento que vai ser feito para os outros tipos de despesas, tá bom? Que são a fixa, a parcelada e a repetível. Então aqui eu vou fazer se tipo de despesa foi igual a fixa, eu vou fazer algo. Despesa fixa. O else aqui vai ser a despesa repetível ou parcelada. Ok. E agora, o que eu preciso fazer em questão da despesa fixa? O
que acontece? A minha despesa fixa, como mostrado na videoaula anterior, ela tem a própria tabela de despesa fixa, ok? Por que ela foi feita? Por conta de que a cada mês que o meu usuário ele vai chegando, né, a despesa fixa ela vai ser inserida na tabela de despesas de uma forma, vamos dizer assim, inteligente. Eu não vou fazer com que a despesa fixa ela seja gerada na tabela de despesa todos os meses, porque eu não sei, né, o sistema não tem como saber até que momento aquela despesa ainda vai existir. É o usuário que vai definir, ok? Pode ser que aquela despesa ela exista ali durante 3 meses, 12 meses, 24 meses, ou até determinadas outras quantidades. Porém, pode chegar um momento que o usuário, a partir dali, aquela despesa fixa ela não vai mais ocorrer. Então, nesse caso, não tem como eu fazer gerar, vamos dizer assim, inúmeras registros na tabela de despesa de uma despesa fixa. Por isso é necessário a tabela de despesas fixas. Então eu vou estar precisando também de manipular, além da tabela de despesas, a tabela de despesas fixa. O que eu vou fazer aqui? Update despesas fixas 7. Descrição recebe arroba. Descrição. Vamos só relembrar aqui quais colunas eu tenho na tabela de despesa fixa. Vou ter que primeiro FK contas. Nesse caso, o FK dos usuários ele não vai mudar, né? Porque eu não vou conseguir passar uma despesa de usuário para o outro. Arroba FK contas. Depois tem uma descrição. O valor. Depois data vencimento. Depois eu tenho os detalhes. Beleza. O Eri PK é igual a algo. Só que, o que vai acontecer aqui? Eu não tenho de parâmetro qual que é o PK da despesa fixa, certo? Da tabela de despesa fixa, relacionada àquela despesa, a despesa corrente que eu estou fazendo edição, certo? Eu não vou estar fazendo a manipulação direto da tabela de despesa fixa, né, em questão da tela, vamos dizer assim. Eu vou estar fazendo edição da tabela de despesa. Logo, o que eu tenho de parâmetro relacionado ao registro que eu vou identificar é somente o PK das despesas. Mas, na tabela de despesas, o que eu tenho lá? Eu tenho a coluna FK despesas fixas. Então, o meu registro da tabela de despesas fixas vai ser igual ao registro da tabela despesas na coluna FK despesas fixas. O que eu vou fazer aqui, então? Vou fazer aqui um subselect, que é o quê? No where, em vez de eu utilizar aqui um registro fixo, eu vou fazer um select que vai me resultar em uma informação que esse contexto aqui ele vai funcionar. Então, o que vai ser aqui? O subselect já foi mostrado nas primeiras videoaulas aqui do canal. Select FK despesas fixas from despesas where PK igual arroba PK despesas. Então, o resultado desse comando aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser qual que é o FK da despesa fixa, que é o PK da tabela despesa fixa do registro que eu estou editando. A partir dessa forma aqui, eu vou conseguir fazer o update lá na tabela de despesa fixa, para que em outro mês que o sistema ele for pegar de base a tabela de despesa fixa para gerar o registro na tabela de despesa, seja igual à edição que o usuário fez lá na tela. Beleza. Mas aqui tem o seguinte, eu somente vou editar a tabela de despesa fixa caso também o usuário, né, queira fazer a edição do registro corrente e todos os outros para frente, certo? Se ele for mudar somente o registro corrente, não é necessário fazer o update na tabela de despesa fixa, não. Se enquadrando aqui na situação que a gente se encontra. Caiu aqui, eu já vou editar todos os registros ou aquele registro específico ou para frente. Logo, a tabela de despesas fixas, ela se enquadra nessas duas situações. Aí aqui agora, o que vai acontecer? Vamos fazer a manipulação da tabela de despesas. Só que aqui, aí eu já vou ter que fazer aqui a condição para estar verificando qual que é o tipo de edição. Se é aquela para frente ou se é todas. Vou fazer aqui então, se arroba
tipo edição for igual a 2, vou fazer algo. Então aqui vai ser despesa corrente e todas as para frente. Para frente. Seguinte. Else. Seguinte. O else aqui vai ser despesa corrente e todas as correlatas. Beleza. Se tratando então da edição de despesa corrente e todas as para frente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui de base, ok? Para me fazer essa alteração. Então vamos lá. Quais vai ser os campos que eu vou estar alterando? FK contas, a descrição, o valor, data de vencimento, os detalhes e o status da despesa. Porém, aqui o meu where ele vai mudar, ele vai ser diferente. Agora, eu preciso pegar somente as despesas também correlatas, beleza? Como que nesse caso agora, eu vou estar identificando as despesas correlatas? Como é uma despesa fixa, o que acontece? No momento de fazer a criação dessas despesas, a coluna despesa fixa, ela é relacionada a realmente uma despesa fixa. Então, todas as despesas que fazem parte de um grupo de despesas fixas possuem o mesmo valor na coluna despesa FK despesa fixas. Então, o que eu vou fazer aqui? O where FK despesas fixas vai ser igual ao quê? Vai ser igual o mesmo select que eu fiz aqui em cima. Aqui nesse select, ele vai me retornar o valor da coluna FK despesa fixa que está relacionado àquela despesa que eu estou fazendo a edição naquele momento, certo? A partir disso, eu vou conseguir fazer com que esse where identifique aquele grupo de despesas fixas que são relacionadas. Porém, eu quero pegar somente a partir dessa despesa corrente e todas as para frente. Eu não quero fazer modificação nas despesas anteriores. Eu vou ter que então melhorar no meu where aqui. Porque se eu rodar aqui dessa forma, ele vai fazer a edição de todas as despesas que fazem parte daquele grupo de despesa fixa. Então, eu vou fazer aqui end TK seja maior ou igual ao PK das despesas. Então, a partir desse momento aqui, eu estou fazendo, olha, SQL, faz a alteração para mim somente desse registro e os PKs da frente, né? Que seja do mesmo grupo de despesas fixas que essa despesa pertence. Então, aqui eu consegui fazer o update na tabela de despesa fixa e também o update de todos os registros correlatos e os para frente. Somente os para frente, né? Daquele corrente e os para frente. Os anteriores não. Agora, em questão dos anteriores, o que vai acontecer? Dos anteriores, então, vai modificar todas as despesas que fazem parte daquele grupo. Logo, eu não preciso mais informar que eu quero daquele PK para frente. Então, eu vou só fazer a atualização de todas as despesas que fazem parte daquele grupo de despesas fixas. Então, dessa forma que vai funcionar a edição da despesa fixa. Porém, aqui é o seguinte, tem uma questão relacionada à data de vencimento, certo? Se eu fizer aqui esse update dessa forma, o que vai acontecer? Todas as despesas vão ficar com a mesma data de vencimento. E eu defini que o meu sistema vai trabalhar da seguinte maneira. Quando eu estiver fazendo a edição de uma despesa que faz parte de um grupo de despesas, eu não vou editar totalmente a data de vencimento. Eu vou editar somente o dia do vencimento. Caso tiver alguma despesa específica que eu preciso alterar toda a data, aí eu vou ter que fazer a alteração dela somente daquele registro lá. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar, então, pegar qual que é o dia do vencimento da data de vencimento que foi passado como parâmetro. Então, eu vou criar uma nova variável, @dia vencimento, que ela vai ser do tipo inteiro. E o que ela vai estar recebendo? Ela vai estar recebendo qual que é o dia relacionado à data de vencimento. Então, como que eu faço isso? Eu vou estar fazendo o set aqui, set
dia do vencimento recebe datePart, que é uma função do SQL interna. Ela precisa de dois parâmetros, que é o quê? Qual que é o campo que eu quero de uma determinada data, né? E qual que é a data que eu estou utilizando de base? Eu quero o quê? O dia. Quero o dia do arroba data vencimento. Então aqui vai estar definindo o dia do vencimento da despesa. Depois que eu tenho aqui o dia do vencimento, o que eu vou fazer? Eu vou estar implementando aqui uma maneira de o update que eu fizer na minha coluna data de vencimento somente vai alterar o dia daquela data, certo? Eu vou utilizar aqui uma função também do SQL chamada format, que é o seguinte: a partir do que eu passar para essa função, ela pode funcionar com diversos tipos de conteúdo. Ela pode formatar moeda, pode formatar data e pode formatar, adicionar máscaras da forma que também você quiser. Por exemplo, eu posso gerar uma máscara de telefone, uma máscara de CPF, uma máscara de CNPJ, a partir da utilidade da função format. Eu vou deixar aqui para vocês no card, aqui no vídeo, e também na descrição do vídeo, um link da Microsoft, onde detalha, né, como que utiliza essa função e alguns exemplos também, ok? Eu deixei aqui separado o conteúdo dessa função, até para poder agilizar um pouco aqui para a gente. Eu vou explicar para vocês qual que vai ser o funcionamento. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a função convert, né, convertendo para datetime, o meu conteúdo aqui. Por que eu precisei do convert? A função format, ela retorna para a gente um nvarchar. Ela não retorna o datetime. Então, se eu pegar aqui só esse resultado e tentar jogar dentro da coluna data de vencimento, eu vou ter um erro de conversão, porque datetime não é compatível diretamente com o nvarchar. Beleza? E o que a função format está fazendo? Eu vou passar de parâmetro qual que é o campo que eu estou formatando, que nesse caso vai ser a coluna data de vencimento, e qual que é aqui o formato que eu quero definir para ela. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática melhor, antes de colocar na Procedure, como que é esse funcionamento de fato. Aí vocês vão ter uma melhor ideia. Então, definir aqui, por exemplo, aqui eu vou definir uma data, 2024, 05, 016. Como aqui a gente vai utilizar dinamicamente ali a variável dia de vencimento, eu vou declarar ela, beleza, do tipo inteiro, e vou setar a informação para ela, arroba dia vencimento recebe 15. Eu também vou colocar esse concat aqui separadamente para a gente ir fazendo por partes essa execução que fica mais fácil de entender. Select este concat aqui. Primeiramente, qual que vai ser o resultado desse concat aqui? Ele vai ser, qual que é o resultado dele? Tenho esse texto aqui, esse daqui, o 15. O 15 é o quê? O 15 é o conteúdo da variável, né? E o restante aqui. Como a gente vai estar trabalhando a função format com datas, o que vai acontecer? Eu consigo ali criar datas de N maneiras diferentes. O Y aqui, a sequência de 4 Ys minúsculos, significa o ano. 2 M's maiúsculos significa o mês. Aqui a gente também vai ter DD maiúsculo, que significa o dia. H maiúsculo é hora. MM minúsculo, minutos. SS, segundos. E o que são esses caracteres aqui? Traço e 2 pontos. Seriam ali, não vão ser, né? Vamos dizer assim, elementos de utilidade da função, ok? Mas vão ser elementos para visualmente criar algo para a gente. Vou estar informando para vocês aqui, mostrando na prática como que é o funcionamento da função format em questão de datas, ok? Vou fazer aqui um select all from despesas. Então aqui na tabela de despesas, a gente tem aqui a data de vencimento. Eu vou estar utilizando a função format para estar fazendo a formatação dessas informações aqui, gerando essa data de uma maneira totalmente diferente, que não é o datetime. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a função format, vou passar ela aqui no meu select, porque o primeiro parâmetro ele tem que ser do tipo do dado que eu quero estar trabalhando para poder fazer a formatação. Nesse caso, o tipo do dado vai ser datetime, ok?
Eu não consigo passar ali, por exemplo, um varchar e fazer a formatação, ok? Porque não faz sentido eu fazer a formatação de um varchar, né? O varchar é texto, então eu defino o texto da forma que eu quero. Agora, se tratando de outros tipos, aí sim, a função format ela vai ser de grande utilidade, vamos dizer, né? E vai funcionar corretamente. Então, passei a data de vencimento. Aqui eu vou remover o concat, porque eu não mais estou trabalhando com valores dinâmicos aqui. E aqui eu vou passar o DD. Se eu fizer o retorno, eu vou colocar aqui função format, só para ter o nome da coluna ali corretamente. O que aconteceu aqui? Olha, ele trouxe para mim o ano 2024, o mês, o dia, a hora. Nesse caso aqui, a hora, ele colocou somente um dígito, porque eu passei aqui o H somente uma vez. Se eu passar o H de novo, o que vai acontecer? Ele sim agora vai trazer para a gente, né, os 2 dígitos da hora. Tenho aqui os minutos, 00, e os segundos também, 00. Porque nesse caso, apesar de ser date time, né, a nossa coluna, a gente não está utilizando hora, minuto e segundo, ok? Para armazenar as informações ali. O que eu vou fazer aqui agora? Então, como aqui eu falei para vocês, isso aqui é o ano, o mês, o dia, nesse caso, ano em 4 dígitos, mês em 2 dígitos e dia em 2 dígitos. Tem como eu definir aqui outros valores que vão funcionar de outras maneiras. Podem trazer, por exemplo, vamos dizer assim, uma abreviação do nome completo do mês, ou pode trazer o próprio nome, o nome completo do mês, por extenso mesmo. Então é muito interessante essa função aqui. Eu vou formatar essa data no formato padrão brasileiro, que é o quê? Dia barra mês barra ano. Olha para vocês verem que interessante. Se eu fizer agora o select, tá vendo? Eu fiz agora a conversão da data no padrão brasileiro. Então é dessa forma que eu vou estar utilizando a função format. Mas agora, se tratando da nossa procedure lá, o que vai acontecer aqui? Como eu estou utilizando ela desta maneira aqui, ó, eu vou pegar aqui para vocês verem na prática o que vai acontecer. Utilizando dessa maneira, eu tenho aqui então, eu tenho aqui a data que eu vou estar fazendo a manipulação, certo? E no caso do resultado desse concat aqui, o dia do vencimento ele vai ser o dia que eu defini aqui na minha variável. Então o que vai acontecer? No momento de eu fazer o select, olha aqui para vocês verem, o ano e o mês, o resultado foi o mesmo do que já está na tabela, ok? 2024-01, 2024-01, 2024-02, 2024-02 e assim por diante. Porém, o dia ele está fixo na variável, ok? Dia vencimento. Logo, o dia ele vai ser o mesmo para todos os registros. Então, no momento de fazer o update na tabela, eu vou estar alterando somente o dia daquela data. Eu não vou estar alterando o mês nem o ano. Eles vão se manter. Porém, o dia ele vai ser alterado. Então, é dessa forma que essa função aqui vai funcionar se tratando de nossa procedure. Interessante, né? Vamos lá, então, voltar para a procedure. Então, aqui agora, a data de vencimento ela vai passar a ser esse novo detalhe que eu defini, ok? Vou manter o ano e o mês, porém, eu vou alterar o dia. E aqui agora eu preciso fazer a conversão para datetime, porque senão, se eu tentar inserir isso na tabela, vai dar erro de conversão. Perfeito. Então, todas as alterações de datas de vencimento daqui para baixo, elas vão ocorrer dessa maneira. Pode ser que em algum momento isso mude? Pode ser que em algum momento isso mude. Mas, até o momento, é dessa forma que eu fiz a definição de como vai estar funcionando aqui no projeto. Beleza. Datas definidas. Vamos partir agora para a edição das despesas repetíveis ou despesas parceladas. Bora lá comigo. Aqui também vai ter a mesma situação. Determinados momentos eu vou alterar uma despesa corrente e todas as para frente.
ok? Ou eu vou alterar a despesa corrente e todas as despesas correlatas. Eu vou iniciar aqui para o tipo de despesa corrente e todas as despesas relacionadas, né, despesas correlatas. Tipo edição foi igual a 2, isso aqui vai ser despesa corrente e todas as para frente. Else aqui vai ser despesa corrente e todas as correlatas. Então, no tipo de edição 2, eu vou estar fazendo o update da despesa corrente e todas as despesas para frente. Eu vou pegar aqui isso daqui que vai auxiliar a gente, beleza? O que vai mudar aqui basicamente é o where, ok? No caso, então, de despesa fixa, repetível ou parcelada, eu somente tenho a tabela de despesas como correlação entre elas, né? Não tenho aqui a correlação da tabela de despesa fixa. Isso se enquadra somente nessa situação aqui em cima. E qual que é a coluna da tabela da tabela de despesas que eu tenho essa relação? É a coluna FK despesas. Então, na coluna FK despesas da tabela de despesas, quando essa coluna tem o mesmo valor, quer dizer que uma despesa ela se pertence à outra, certo? Então, vamos usar ela de base para poder fazer a nossa edição aqui. Query FK despesa recebe o quê? A mesma ideia que eu fiz aqui em cima, de fazer um subselect para me retornar a coluna que eu quero daquela despesa que eu estou fazendo a alteração. Nesse caso, eu vou conseguir retornar o quê? O FK das despesas. Então, o FK das despesas retorna aqui para mim nesse select. Ao fazer a comparação na própria coluna FK despesas, eu vou conseguir trazer todas as despesas que se enquadram naquela despesa parcelada ou repetível. Porém, como eu quero pegar a corrente para frente, eu ainda tenho que fazer o end aqui. End pk maior ou igual, arroba pk despesas. Para ele alterar aquele grupo de despesas parceladas ou repetíveis e somente aquela despesa específica para frente. Perfeito? Agora, se tratando de todas as despesas correlatas, o que vai acontecer? Eu não vou mais precisar desse end aqui. Eu vou precisar somente de pegar o mesmo grupo de despesas e fazer a edição de todas as despesas. É dessa forma que vai estar funcionando. Na edição da despesa, o que vai acontecer? Também vou sendo possível alterar o status daquela despesa, de pago para não pago ou de não pago para pago. Porém, eu não posso fazer com que eu edite todos os status de todas as despesas. Que vamos supor que eu tenho uma despesa parcelada em 24 vezes. Se eu pegar qualquer uma ali e fazer a edição do status e também escolher que eu quero editar a atual e todas, o que iria acontecer? Eu ia definir todas como paga. Porém, isso aí funcionaria de uma forma incorreta. O que eu vou fazer então? No ato de editar a despesa, quando o usuário ele alterar o status da despesa, eu não vou permitir que ele altere tudo. Eu vou permitir que ele altere somente a coluna de status daquela despesa atual dele, mesmo que ele escolha que ele quer alterar outras do grupo também, ok? Então, na questão de alterar o status, eu não vou deixar aqui não. Eu vou remover para não ter perigo de alterar despesas incorretamente. Aí o que eu vou fazer? Aqui embaixo, este end aqui é o if se é despesa fixa, ok? E se é uma despesa parcelada. Fora dessa condição, o que eu vou fazer? Update despesas set status recebe arroba status despesa, que é o que eu estou recebendo de parâmetro da Procedure. Query pk é igual a arroba
Aplicar despesas. Após todo esse tratamento aqui ser feito, seja despesa fixa, seja despesa repetível, seja despesa parcelada, seja qualquer tipo dos três, quer dizer, né, do tipo dos dois tipos de edição, seja despesa corrente e todas para frente, ou todas as despesas correlatas, o que eu vou fazer? No final de tudo, eu vou estar alterando o status da despesa, ok? Se o usuário manteve o mesmo status quando ele foi editar, isso aqui basicamente vai manter a tabela da forma que está. Porém, se ele alterar o status, eu vou garantir que todas as outras correlações que houverem não sejam afetadas, ok? Então é isso. A implementação da edição da despesa ela foi finalizada. Eu vou só complementar aqui, atualizando o status da despesa. É bastante interessante no momento de estar fazendo o código, estar documentando o que ele está fazendo. É claro que um desenvolvedor ali experiente, ele vai conseguir bater o olho e entender o que o código está fazendo, ok? A gente, como desenvolvedor, é muito importante saber fazer isso, ler o código, né? Saber o que a lógica está fazendo, até para a questão de dar manutenção, ou reutilizar determinado trecho de código, isso é muito importante, beleza? Porém, também, né, é claro que quanto mais informações, né, você tiver documentando ali no código que você vai estar escrevendo, vai ser melhor tanto para você dar manutenção dali um tempo, tanto para outros desenvolvedores também, né, que vão dar manutenção no código que você está fazendo. Procedure salva, beleza. Vou fazer aqui agora. Vamos fazer o teste, então, de nossa procedure, para ver se ela vai funcionar corretamente, ok? Vou abrir aqui uma nova guia. Vou pegar o exec da procedure para a gente fazer as alterações. PK do usuário é 1. Vai ficar contas. Eu vou deixar 3 aqui. A descrição vou deixar vazio. O valor aqui. Deixar 0 por enquanto. Aqui eu só estou deixando no padrão mais fácil da gente estar utilizando. Despesa. Quantidade parcela. Vamos ver o que a gente tem na tabela de despesas e na tabela também de despesas fixas. Beleza, eu tenho aqui 6 registros na tabela de despesas e nenhum registro na tabela de despesa fixa. Eu vou incluir uma despesa fixa só para a gente ter as 3 situações e poder testar cada uma delas e ver se vai funcionar corretamente, perfeito? Despesa fixa, valor, vou colocar aqui 18, 2024, 0506, detalhes. Esta é uma despesa fixa, status 0, tipo de despesa fixa, quantidades parcelas e quantidade de edição vazio. Vamos executar. Beleza. Linhas afetadas. O que aconteceu? Eu tenho aqui a tabela de despesa fixa, que foi feita a inclusão do registro, ok? E a própria tabela de despesa, onde a coluna FK despesa fixa relaciona com a própria tabela de despesa fixa. Aqui na tabela de FK, na tabela de despesas, a coluna FK despesas, quando ela tem o mesmo valor, quer dizer que são registros correlacionados, ok? Vamos agora partir para a edição das nossas despesas. No momento da inclusão, né, como explicado, eu defini que caso eu passe 0 aqui, eu estou fazendo uma inclusão. Caso eu passe maior do que 0, eu estou fazendo o quê? Uma edição. Vamos começar então pela tabela de despesa fixa. Então eu vou manipular este registro aqui e este registro aqui de cima. Então o que eu vou fazer? Qual que é o registro que eu vou alterar? O PK dele aqui é 101, então eu vou colocar aqui 101. Vou colocar uma conta diferente. O que a gente tem nas contas? Select all from contas. Eu tenho aqui na conta do FK usuário 1, que é o que eu estou utilizando aqui em cima. Eu tenho a 7 e a 8. Então eu vou colocar aqui a número 8. FK contas 8. Beleza? A descrição. Alterei a despesa fixa. Qual que é o valor? Eu vou colocar aqui 25.
Data de vencimento, eu vou alterar o dia do vencimento, vai ser dia 15. Eu vou deixar aqui editada. Esta é uma despesa fixa editada. Status da despesa eu vou deixar 0. Na verdade, eu vou colocar 1. Por quê? Eu vou estar alterando somente o status da despesa corrente. Tipo de despesa fixa, quantidade de parcelas e tipo de edição. Aqui o tipo de edição vai ser, primeiramente, tipo de edição 1, que vai ser o registro corrente, ok? Depois, eu vou alterar usando a opção 2, que vai ser o registro corrente todos para frente. Se tratando de despesa fixa, ambos os casos vão se enquadrar, né, o tipo de edição 2 ou 3, vão se enquadrar a manipular a própria tabela de despesa fixa, e não somente a de despesa. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou abrir aqui a nova guia, vou fazer um select, para a gente ver a forma que a tabela está antes das nossas alterações. Então está dessa forma aqui. Agora, deixa eu quebrar a linha aqui para ficar melhor visível os nossos parâmetros. Perfeito. Então agora, no momento de eu fazer a edição dessa despesa aqui, ó, é uma despesa fixa, porém eu vou editar ela com o tipo de edição 1, que vai ter que editar somente ela. Não pode influenciar na despesa da tabela fixa aqui não. Vamos tentar. Executei. Uma linha afetada, não deu erro algum. Muito bom. Vou fazer o select. Agora, o que aconteceu aqui? Ó? Se vocês repararem, a despesa fixa, o registro se manteve o mesmo, tá vendo? Ó? Não houve nenhuma alteração, não. Bacana. Agora, vamos ver se houve alguma alteração na tabela de despesas em si, ok? FK do usuário 1 se manteve, porque eu não altero o usuário. FK despesas, essa coluna aqui não se enquadra nessa situação. FK despesas fixas se manteve o mesmo, né? Porque eu não vou estar, vamos dizer assim, alterando o vínculo de uma despesa com a própria tabela pai dela, que é a despesa fixa. FK contas, eu alterei sim, FK contas para a conta 8. A descrição mudou como esperado. O valor 25, que é o que foi passado aqui. A data de vencimento, o dia foi alterado. Os detalhes também alterou. E o status da despesa também alterou. Número de parcela e quantidade de parcelas não se enquadra nessa situação. Vamos agora trocar para o tipo de edição 2. O que vai acontecer? O tipo de edição 2 vai ter que manipular tanto a tabela de despesa como a tabela de despesa fixa. Vou alterar aqui para 98. A conta vai ser 7. O PK de despesa se mantém. Alterei todas as fixas. A data de vencimento eu vou colocar aqui, ó, dia 26. Os detalhes, vou colocar aqui só fixa editada. Status da despesa, eu vou colocar 0. Tipo de despesa fixa, a quantidade de parcela não se enquadra, logo eu vou deixar somente 0 aqui. E tipo de edição 2. Vamos ver se vai funcionar. Executei. Ok, linhas afetadas. Vamos agora fazer o select. Agora o que a gente tem aqui? A alteração ocorreu perfeitamente na tabela de despesas, nas informações que nós passamos, e também ocorreu na tabela de despesa fixa. Tá vendo aqui, ó? As informações lá, descrição, alterei todas as fixas, perfeito. O valor, 98. A data de vencimento, nesse caso foi alterado somente o dia, tá vendo? Os detalhes, o status da despesa, eu passei como 0, anteriormente estava como 1, e número de parcela e quantidade de parcela não se enquadra. Logo, nesse caso, a edição de uma despesa fixa funcionou perfeitamente como o esperado, que a gente definiu na nossa procedure, ok? Então vamos colocar aqui o que foi feito. Despesa fixa, foi feita a alteração. Tenho também a despesa única, estava esquecendo já. Bora lá. Aqui está como ok e aqui também como ok. Eu tenho despesa repetível, ok, e a despesa parcelada. Vamos agora na despesa única. Despesa única, como o nome diz, né? Eu vou alterar somente o registro. Vou fazer aqui então o seguinte, eu vou pegar aqui
A despesa com o PK 100. O tipo de edição vai ser 1, que eu vou alterar somente aquele registro lá. Então aqui eu tenho o FK da conta, 3, eu vou passar aqui 7. Vou deixar 7 aqui para fazer a alteração de fato. Aqui está testando o parcelamento, eu coloquei, alterei a despesa parcelada. Não, despesa única quer dizer. O valor eu vou colocar 105. A data de vencimento, nesse caso, eu vou alterar ela para o mês 4. 26/4/2024. Os detalhes. Única editada. O status da despesa eu vou deixar 1. Tipo de despesa. Única. Perfeito. Nesse caso, se enquadra como despesa simples, né? Porém, o nosso if está levando de base somente a edição lá. Então, se tratando de editar uma despesa única, a minha procedure poderia passar como vazio, que não teria problema algum. Ok? O simples aqui seria no momento de fazer a inclusão. Quantidade de parcela 0, porque senão não se enquadra nessa situação. Vamos então fazer a execução da procedure. Executei, beleza, uma linha afetada. Vamos fazer o select na tabela para a gente ver o que vai acontecer. Registro com PK100. Vamos ver se as alterações funcionaram corretamente. Aqui eu tenho FK conta 7, foi o que foi passado aqui. A descrição, perfeito. O valor, 105. A data de vencimento alterou totalmente a data, porque minha procedura definiu que quando é uma despesa única, a data eu vou alterar por completo, seja o mês, o ano e o dia. Detalhes, única editada, está aqui. Status de despesa 1, está aqui. Número da parcela e quantidade de parcela não se enquadra nessa situação. Perfeito, então, questão de editar despesa única funcionou corretamente. Vamos agora, então, editar uma despesa repetível. Qual que é essa despesa repetível? Vai ser essa daqui, ó. Por quê? Ela se repete, certo? Em 3 vezes, e o valor é o mesmo. Logo, essa aqui é uma despesa para a gente repetível. Então, o que vai acontecer? Eu vou alterar aqui da despesa da segunda parcela e todas as para frente. Então, vai ser a alteração dela com as próximas despesas. Como nesse caso eu tenho 3, então vai ser o segundo registro e também o terceiro registro. O primeiro ele vai se manter da forma que está, ok? Então, vamos aqui. PK 96. Eu vou manter aqui essas informações, porque a gente vai ver na prática que as alterações, né, nas colunas vão ocorrer. A descrição. Alterei a despesa repetível. Beleza? O valor dela vai ser, em vez de ser 200 ali, agora ele vai ser 115. A data de vencimento eu vou alterar para o dia 4. Então, aqui antes estava com o dia 1. Ele vai agora alterar para o dia 4. Detalhes. Repetível e próximas. Status da despesa eu vou deixar 0. Tipo de despesa, ele é uma despesa parcelada. E o tipo de edição vai ser 2, que vai ser a corrente e próximas. Então, eu só posso alterar o segundo registro e o terceiro registro. No próximo teste, a gente altera todos, ok? Vamos conferir então. Exec, vamos fazer o select. Olha aqui. Se vocês verem, somente foi alterado a segunda parcela e a da frente. Logo, a nossa condição funcionou perfeitamente. FK conta 7, igual foi passado. Descrição, alterei despesa repetível, está aqui. Valor. O dia, foi alterado para o dia 4 somente. Os detalhes, repetível e próximas. O status manteve 0. O número da parcela e quantidade de parcelas não mudou. Vou deixar aqui essa parte de cada direita aberto, só para a gente fazer, né, visualmente ali, ter a comparação, né, das informações, perfeito? Vamos agora, então, alterar o tipo de edição 3, que vai ser o quê? O registro atual e todos os registros, sejam os anteriores, sejam também os para frente. Valor 326, FK contas, manter 7.
O PK da despesa que eu vou alterar vai ser o 96, que vai ser isso aqui, né, que a gente vai conseguir ver a alteração do registro anterior e a alteração dele e do próximo, ou dos próximos. Vou colocar aqui, repetível, totalmente alterado. Perfeito. Valor aqui já está. Vencimento eu vou colocar dia 9. Detalhe, repetível, totalmente alterado. Status 0. Vou colocar aqui 1, só para a gente ver a alteração que ia acontecer. Vou colocar aqui 1. Tipo de despesa, nesse caso, é a repetível, né? Quantidade de parcelas e o tipo de edição. Vamos então fazer o select aqui na tabela de despesas para a gente ver se a alteração ocorreu com sucesso. Fazendo aqui o select, temos aqui agora então as nossas despesas, nesse caso são as despesas repetíveis, todas foram alteradas com sucesso, tanto a despesa corrente, tanto as anteriores, como também as próximas. Então aqui no caso, as 3 se enquadram no mesmo grupo de despesas. Se a gente tivesse 10 despesas antes e 10 depois da que a gente está alterando, que no caso é 96, todas elas também seriam alteradas com sucesso. Vamos agora conferir aqui os campos. FK conta 7, como foi passado. Descrição, repetível totalmente alterado, como foi definido. Valor 326. Data de vencimento, aqui no caso dia 9, alterou dia 9. Detalhes, repetível totalmente alterado com sucesso. Status da despesa, somente aqui a 96 do PK 96 está com status 1, porque foi a que eu fiz a alteração, certo? Como eu defini, o status eu somente vou alterar da despesa atual, não das outras não. Eu não vou fazer nenhuma modificação, tá ok? Tipo de despesa repetível, quantidade de parcelas e tipo de edição 3, que é que a gente quis fazer nesse momento. Vamos só finalizar aqui agora para a despesa parcelada, certo? Vamos pegar aqui de base também a 99. Testando o tipo de despesa 2, o que vai acontecer aqui? Eu vou alterar essa daqui, esse registro, certo? A 99, e o atual, quer dizer, o posterior, certo? Então, só tem que alterar para mim essas duas despesas aqui. Aqui vai ser parcelada, alterada, no caso da descrição. Aqui os detalhes. A conta eu vou trocar para a conta número... Vou deixar 7 aqui mesmo. E já vai alterar a número 3. O valor eu vou colocar aqui 10. A data de vencimento eu vou passar para o dia 13. Os detalhes já está aqui já, alterada. O status da despesa eu vou manter 1. O tipo de despesa vai ser a parcelada. A quantidade de parcelas aqui não vai se enquadrar. E o tipo de edição vai ser o tipo número 2. Vamos testar aqui e ver o que acontece. Ok, registros afetados. Fazendo o select, eu tenho aqui agora o registro 99, que foi feito a alteração. Ok, aqui então o que aconteceu? FK conta 7, como foi passado. A descrição, o valor corretamente. Dia do vencimento 13, alterado corretamente. Os detalhes alterados, o status de despesa, os dois se manteve 1, porque eu já tinha feito a alteração dessa despesa aqui anteriormente, na situação de despesa única. Número de parcelas e quantidade de parcelas não vão ser modificados. E agora, se eu passar aqui o tipo 3, o que vai acontecer? Ele vai alterar para mim todas as despesas daquele grupo. Perfeito. Alteração feita com sucesso. Ficar contas, descrição, valor, o dia do vencimento, os detalhes e assim por diante. Então, a gente conseguiu testar aqui agora corretamente a edição da despesa fixa, da despesa única, despesa repetível e despesa parcelada, se enquadrando em todas as situações, alterando o registro corrente e os posteriores, alterando o registro corrente e todos os correlatos a ele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o script de fazer a alteração da tabela de despesas, ok? Quanto também o conteúdo dessa procedura que agora é modificada. Aí na próxima videoaula eu vou estar mostrando então a procedura de estar fazendo a exclusão das despesas. É isso aí, pessoal. Espero muito que tenham gostado dessa videoaula de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like e também deixe o seu comentário, tá bom?
Espero vocês aí na próxima videoaula e até breve.